crianças, tudo bem? Vamos para nossa aula de matemática? Na página 118, tá falando assim, ó, sequências numéricas. Você sabia que há casas que têm sistema de coleta de água de chuva? Funciona assim, ó, a água da chuva cai no telhado, escorre para um reservatório e depois essa água, que não é potável, pode ser usada para lavar o quintal, regar as plantas ou até mesmo no vaso sanitário. É um sistema de água, gente, de coleta de água eficiente. Então, essa água cai nessa canaleta e tem pessoas que têm uns baldes bem grandes ou até mesmo caixas d'água, que essa água cai ali dentro, essa água fica reservada ali. E essas pessoas dão uma utilização para lavar quintal, lavar carro, enfim, lavar a rua, às vezes, a calçada. Então, elas utilizam esse tipo de água para não gastar água normal. Por que essa água é não potável? Porque às vezes pode ocorrer chuvas ácidas, cai em cima do telhado, às vezes um gato pode fazer xixi lá, um cocô, enfim. Por isso que essa água não se torna potável, nós não podemos beber essa água, porque ela não foi tratada devidamente, pode ser que nos dê algum tipo de infecção. Por isso que essa água é chamada de água não potável, mas essa água da chuva, ela é extremamente boa, tanto quanto para usar para outros fins. Aí aqui tá falando assim, ó, Daniel tem um sistema como este instalado em sua casa. Em uma semana, com uma chuva bem fraca, ele registrou um gráfico, a quantidade de água em litros que entrou no reservatório em cada dia. Aí aqui, ó, ele tem um gráfico aqui falando dos dias e a quantidade de que entrou em cada dia. Observando o gráfico, responda o que se pede. Em que dia choveu mais? Aí você vai me falar. Em que dia, em qual dia o volume de chuva foi menor? Escreva em ordem decrescente os números que indicam a quantidade de água que entrou no reservatório. Então, você vai escrever em ordem decrescente, tá bom? Presta atenção. Nossa, gente, não tô conseguindo virar. O consumo consciente começa com a informação correta e logo em seguida com a prática das ações no ambiente escolar e em casa. O quanto você consome de água? Veja a tabela com a média de litros gastos em algumas atividades. Então, lavar a mão, 4 litros. Dar descarga no vaso sanitário, 13 litros. Lavar louça na máquina, 23 litros. Com base nos valores da tabela, complete a frase corretamente com os números escritos por extenso. Então, você não vai colocar o número, você vai escrever o nome do número, tá? Acionei a descarga do vaso sanitário. Com isso, foi gasto de tantos litros de água. Logo depois, lavei as mãos. Aí, você vai completar esse quadrinho aqui, colocando esses números que ele já te deu aqui na tabela, colocando eles por extenso, tá bom? Não é para colocar o número, é para colocar a escrita do número. Se é 13, então você vai escrever 13 aqui. Você não vai fazer o número 13, você vai escrever o nome do número, 13, tá? Igor tem R$180 guardados em seu cofrinho. Ele comentou com sua mãe que queria comprar uma bola de futebol, que custava R$40, e um par de luva, que custava 30. Sua mãe conversou com ele sobre o consumo consciente, explicando que, ao realizar compras, é necessário ter consciência, ou seja, comprar somente aquilo que é realmente necessário, economizando dinheiro e não desperdiçando recursos naturais. Ele comentou que ele já tem 3 bolas em bom estado e que deveria comprar apenas um par de luvas, que ainda não possui. Igor então resolveu comprar apenas um par de luvas. Quantos reais deverão sobrar do seu cofrinho? Então, você vai lá, ó, quanto que custa o par de luvas? R$30. Você vai pegar os 180 menos os 30 e vai descobrir quanto que dá, tá bom? Aí, aqui na página 121, nós vamos trabalhar com os números ordinais. Nós conhecemos até agora os números cardinais e agora nós vamos conhecer um pouquinho
dos números ordinais. O que é isso, professora? Números ordinais. Números ordinais é aqueles números que colocam ordem, aqueles números que significam ordem. Vamos supor, você é o primeiro da fila, você é o segundo, você é o terceiro. Nossa, estamos em fevereiro, segundo mês do ano. Então, ó, vamos lá. Usando números ordinais para indicar, números ordinais para indicar ordem, a ordem dos meses, a ordem do ano, a ordem dos dias, a ordem de uma semana. Os números ordinais são usados para isso, para indicar uma ordem, uma posição, um lugar. Por exemplo, eu estou numa fila, eu tenho o 5º lugar. Significa que tem 5 pessoas, tem 4 pessoas na minha frente. Eu sou a 5ª, certo? Então, vamos lá, aqui, ó. Aí ele vem dando uns exemplos pra gente aqui, ó. Maio é o 5º mês do ano. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, maio é o 5º, significa que antes de maio já passou 4 meses, entendeu? Aí aqui, ó, vou chegar em primeiro lugar. Quer dizer, ele vai ser o número 1. Sou a terceira da fila, significa que ela o quê? Ela tem 2 pessoas na frente dela, ela é o número 3, ela está no terceiro lugar. Aí aqui, ó, conheça a tabela, a relação entre alguns dos números cardinais e ordinais. Então, olha só, aqui ele vem mostrando pra gente algumas relações. Então, ó, esses são os números cardinais, é os números que nós conhecemos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? 11, 20, 30 e assim por diante. Esse daqui é a escrita dos números ordinais. Como que ele fica escrito? É igual esse daqui. Só que na representação de ordem, de lugar, de posição, ele fica assim, ó. O número 1 fica como primeiro. E olha a representação. Primeiro. Ó, a nossa sala não é o segundo ano? Ó. Não significa que a nossa sala é o número 2, não, a nossa sala é o segundo ano, nós estamos no segundo ano do ensino fundamental. Então, nós tivemos aula no primeiro ano, conhecido como a primeira série, e agora nós estamos no segundo ano do ensino fundamental, certo? Ah, professora, já estudei na escola, já fiz o jardim, tudo bem, mas quando entramos no fundamental, nós representamos de maneira diferente, certo? No fundamental, nós representamos por ordem, por números ordinais. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano e assim por diante, tá bom? E aqui, ó, olha como que fica, ó. Ele tá mostrando pra vocês como que é os números cardinais e os números ordinais. Olha como que fica a representação. Então, vamos lá, ó. O primeiro, eu já vou falando aqui no caso dos ordinais, tá? O número 1, então, nos números ordinais, que corresponde a uma ordem, fica assim, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Décimo é o número 10. Aí, como que a gente vai falar 11, professora? O 10, ele não é 2 números? Então, a partir do número 10 em diante, quando é 2 números, nós falamos o nome do número, ó, 11º, porque não é 11? O 11 não é uma dezena mais uma unidade? Então, a gente fala aqui, ó, 11º, o 12, 12º, o 13, 13º, o 14, 14º. Percebam que a gente vai usando, ó, a mesma nomenclatura que tá aqui, ó, dos números ordinais. Só que como nós estamos falando das dezenas, então eu vou colocar primeiro o nome da dezena, mais o número mais a unidade. Então, a dezena é 10, décimo, certo? A 10ª dezena mais uma unidade, então fica 11º.
a dezena mais 2 unidades, 12º. Isso para vocês raciocinar, mas é mais fácil falar assim, ó. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Quando a gente fala do 20, ele se chama 20º. Aí, a partir do 20, professora, como que eu vou falar? Do mesmo jeito. Duas dezenas, 20º, mais uma unidade, então 21º, 22º, 23º. Percebam que eu não vou falar um número, só que nem eu falo 11, 12. Não, quando a gente fala em números ordinais, nós dizemos o nome da dezena mais a unidade que ele carrega. Então, 11º, 12º e por aí vai. Aí 20º, 21º, 22º, do 30, 30º. É isso, 31º, 32º e por aí vai, tá bom? Então aqui, ó, ele tá falando um pouquinho para vocês, mostrando como que fica um pouquinho a relação, mostrando a diferença dos números cardinais, que é o número que conhecemos, e dos números ordinais, que é aqueles números que indicam uma ordem, certo? Aí aqui a nossa amiguinha do coque tá falando assim, ó. Os números ordinais também podem ser escritos na forma feminina, não só primeiro, pode ser a primeira pessoa da fila, a segunda menina da sala. Eu posso usar com pronome, desculpa, eu posso usar com ele na forma feminina, não só na forma masculina. Professora, as palavras têm forma feminina, tem forma masculina? Tem, gente, isso vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Que isso é uma das regras de português. Nesse momento, a gente tem que saber que quando eu falo décimo, pode ser, eu posso representar um número masculino, a forma de falar masculina. O menino. Agora, quando eu quero falar a menina, eu uso a, entendeu? Só para vocês terem uma palhinha assim, para nossa professora, primeira e primeiro. Primeira menina, primeiro menino, tá bom? Mas esse negócio da forma feminina e masculina, vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Na página 123, vamos fazer um pouquinho de atividades relacionadas a isso, aos numerais cardinais, tá bom? Então, ó, vamos lá. As atividades de lazer, elas proporcionam pra gente bem-estar. A diversão favorita do Leco é ir ao zoológico. Em uma das suas visitas, ele descobriu que os animais têm horário para se alimentar. E o funcionário que cuida desses animais precisa ter uma ordem, ele precisa ter uma lista registrada com uma ordem de qual animal ele vai dar primeiro e assim por diante. Aí tá falando assim, ó, veja a tabela. Aí aqui ele te deu uma tabela com o horário que cada um come, ó. A 1h, às 6h, às 5h e assim por diante. Escreva a ordem que deverá ser seguida pelo funcionário do zoológico para alimentar os animais. Então, quem vai comer em primeiro lugar? Aí você vai olhar assim, quem é o animal da 1h? É o leão. Então, qual é o animal que vai comer em primeiro? O leão. Então, o leão vai comer a 1h. Aí você pode, professora, preciso colocar a hora? Não, você só coloca quem é o animal. Então, em primeiro lugar, quem vai comer é o leão. Quem será que vai comer em segundo? Aí você vai arrumando a ordem, o horário da alimentação de acordo com o que tá aqui, tá? Você olha a tabela de cima e responde o exercício de baixo. 3 amigos disputavam uma corrida, todas percorriam o mesmo percurso. João completou a corrida em um tempo de 12 minutos. Gabriel gastou 11, enquanto Pedro gastou 13. Sabendo disso, escreva o nome de cada um em frente ao numeral ordinal, que indica a sua posição de chegada. Então, quem será que chegou primeiro? Quem fez em menos tempo a corrida? Quem chegou primeiro? Aí você vai colocar aqui, ó. Primeiro lugar chegou o, segundo chegou o e o terceiro chegou.
Participando da corrida de rua, Gabriela foi a 18ª a cruzar a linha de chegada. Se escrevermos esse número em ordinal, desculpa, gente, se escrevermos com algarismos o número ordinal escrito por extenso, teremos, então quer dizer, 18º, nos números ordinais, qual que ele é? Como que é a representação dele? Do mundo todo competem em diversas modalidades esportivas e o primeiro, o segundo e o terceiro lugar são premiados com medalha. Então, o primeiro ganha medalha de ouro, o segundo de prata e o terceiro de bronze. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, o Brasil ganhou 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 6 de bronze. Sobre essa situação, respondo o que se pede. Quais medalhas representam a colocação dos atletas na prova? Desenhe as medalhas no quadro do pódio. Então, quais são as medalhas que vão no primeiro lugar? Aí você vai ver a quantidade. Quais são as que vão na segunda? Aí você vai desenhar aqui, tá bom? Quantas medalhas o Brasil ganhou? Aí você vai somar esse valor. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi realizada em Atenas. Na abertura, após o desfile da delegação grega, entraram as demais, nossa gente, desculpa, entraram as demais delegações dos outros países, por ordem alfabética. Grécia, Grã-Bretanha, Suíça, França e Austrália são os únicos países que participaram de todos os Jogos Olímpicos. Ordenando esses cinco países em ordem alfabética, em que posição ficaria cada um? Então, em ordem alfabética, esses países que ele falou aqui, você vai colocar quem vai ser o primeiro país, o segundo e assim por diante, tá bom? Na página 126, complete corretamente a tabela com os números ordinais e a sua escrita por extenso. Então, primeiro, aí você vai escrever segundo, terceiro e assim por diante, completando, tá bom? A escrita do número, você vai escrever o número. Lembrando que do décimo, a partir do décimo, você vai escrever 11º, 12º, tá bom? Que é assim que fica a escrita dele. Página 127, observe o quadro de medalhas no final das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aí aqui nós temos o quadro. Quem ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas? Quem ficou em segundo? O terceiro lugar ficou com a China. Qual foi a diferença do total de medalhas de ouro entre o segundo e o terceiro lugar? Então, você vai pegar o segundo lugar e o terceiro, vai ver quanto que ele ganhou de medalha de ouro e vai subtrair. Você vai descobrir qual foi a diferença entre os dois, entre o segundo e o terceiro colocado. E qual foi a diferença de medalhas de prata entre o primeiro e o segundo colocado, a mesma coisa. Vai pegar as medalhas de prata do primeiro e do segundo e vai descobrir a diferença, tá? Em qual lugar ficou o Brasil? Qual foi a diferença do número de medalhas entre o Brasil e o 10º colocado? Que países ocupam o 5º e o 6º lugar? Qual foi a diferença do total de medalhas entre eles? Em que posição ficou a Alemanha? Quantas medalhas de ouro a China teve, a menos que o primeiro colocado? A palavra Olimpíada originou-se da cidade de Olímpia, na Grécia, onde os jogos se iniciaram. Observe a palavra Olimpíada e responde o que se pede. Qual é a primeira letra dessa palavra? Entre a quarta e a sexta letra está a letra e qual a posição ocupa a letra D? Qual posição ocupa a letra D? Desculpa. E que posição ocupa a letra M? Bom, crianças, é isso. Aí na próxima aula a gente vai dar uma outra entrada em um outro conteúdo, tá bom?
Os números ordinais, gente, eles não são difíceis. Eles são basicamente os números que vocês já usam durante o dia a dia. Só que vocês não percebem, vocês já falam, já fazem o uso dessa fala, desse número. Mas vocês não percebem, porque ele está incutido no nosso dia a dia. A partir de agora que vocês já conhecem, a professora apresentou os números ordinais, vocês vão conseguir perceber eles muito mais presentes na vida de vocês, tá bom? Amores, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.